Olá, acadêmicos das turmas de 2017 e 2015. Eu, professora Suzana Cruz, formadora da disciplina de Climatologia 2, vou tratar hoje da relação que ocorre de forma natural entre a vegetação e o clima, mas que principalmente nas áreas urbanas assume uma importância maior pela ação do homem, que ao construir as cidades provoca o surgimento de um clima diferente do clima natural da região, o qual chamamos de clima urbano. A vegetação exerce um papel importante com relação ao clima, pois ao impedir que a radiação solar atinja diretamente a superfície do solo e ao utilizar grande parte da radiação para realizar a fotossíntese, ela provoca uma redução do aquecimento da superfície e do ar logo acima. Dessa forma, as grandes florestas têm papel importante, como controladoras da temperatura e do clima de uma região. Além do papel já descrito, no interior da vegetação, o ar apresenta temperaturas mais baixas e, com isso, favorece a formação de ventos, que durante o dia sopram de dentro para fora da mata, próximo à superfície, e à noite, de fora para dentro, formando assim células de circulação de ar entre o interior da mata e o seu entorno. Quando vamos analisar o papel da vegetação para o clima urbano, precisamos levar em consideração alguns aspectos. A vegetação mais importante para o clima urbano é a arbórea, que compõe o que vamos denominar de arborização urbana, pois esta realiza trocas importantes com o ambiente, principalmente em relação à radiação solar. Nas cidades, a arborização urbana pode ser observada de três formas: por meio das árvores plantadas ou preservadas nos terrenos das residências, das árvores plantadas nas praças e parques urbanos e das árvores plantadas nas ruas. Como é nas ruas e nas praças que mais percebemos a influência dos elementos que constituem a cidade no clima local, também é nelas que a arborização urbana se faz necessária para minimizar as temperaturas elevadas que ocorrem nesses espaços. A arborização urbana pode reduzir sensivelmente as temperaturas elevadas, causadas pelos elementos que constituem as cidades, como os telhados, as paredes, as calçadas, asfaltos e o solo exposto. Experiências realizadas em diferentes cidades do Brasil já demonstraram a importância da arborização nas áreas urbanas. Em Ponta Grossa, eu desenvolvi uma pesquisa para analisar o comportamento da temperatura no entorno de uma quadra sem arborização localizada no centro de Ponta Grossa. E o professor Gilson desenvolveu diversas pesquisas relacionando os efeitos da arborização de ruas, de praças, de parques e terrenos particulares com o clima. A seguir, apresentaremos um exemplo de como se dá esta relação da arborização com o clima, assistindo uma entrevista do professor Gilson e da professora Silvia, do Departamento de Geociências da UEPG. E nesses dias de calorão intenso, às vezes você, andando pela cidade, sente falta de um lugar para se refrescar? Ponta Grossa tem poucas áreas verdes e isso faz uma falta danada nesses dias. Veja agora uma reportagem da necessidade de se manter as áreas verdes nas cidades. Olha, eu estou aqui no meio da mata, no Parque Marguerita Mazzini. É claro que aqui está bem mais fresco, né, do que se eu estivesse debaixo do sol. Isso por causa das árvores. E então, a gente decidiu fazer aqui no Paraná TV um experimento para mostrar a importância que elas têm para regular a temperatura e também para fazer com que a gente se sinta mais confortável no verão. Para isso, vou contar com a ajuda da professora Silvia e do professor Gilson, que trabalham na UEPG e são especialistas no assunto. Eles mediram a temperatura no Marguerita, uma das principais áreas verdes da cidade, e também no Parque Ambiental, que é um espaço aberto de lazer, mas bem menos arborizado. A gente separou inclusive diferentes pontos, uns ficam na sombra e outros diretamente sob o sol. Vamos conferir o resultado então, ó. Este termômetro aqui foi o que ficou na sombra, temperatura mínima 28,4 graus. Já este aqui foi o que ficou no sol, 43,5, olha só a diferença. E lá no Parque Ambiental, o que será que deu? Então, vamos checar aqui no Parque Ambiental. Olha só, o termômetro que ficou no sol, quanto deu? 43,1 graus. Agora vamos ver o que ficou na sombra. 32 graus.
É que aqui, como a gente disse, há menos árvores e elas estão mais espaçadas. E isso não é suficiente para aliviar tanto o calor. E as árvores vão contribuir sobremaneira com o sombreamento, né? Isso vai depender, obviamente, da altura da árvore, do tamanho da copa, né? Mas ela é extremamente importante nesse sentido de amenizar a temperatura no calor em função do seu sombreamento e também pela evapotranspiração, né? Que vai contribuir para o aumento da umidade relativa do ar. O que é essa evapotranspiração? É a transpiração das folhas. E agora imagina nas ruas, em meio aos carros, ao concreto, ao asfalto. Em função das características do asfalto e de outros elementos que compõem a cidade, a cor, isso faz com que... Concreto também? O concreto, todos os elementos que constituem a cidade ajudam a elevar a temperatura. O telhado das casas, as paredes, os muros, tudo isso de alguma forma vai contribuir para a elevação da temperatura. Muito complicado andar debaixo desse sol aí? Tá demais. Sol muito quente. Muito quente. E tem nenhuma sombrazinha, nenhuma árvore. Protetor não tem nada, esse horário principalmente, né? Aí, o jeito é tentar achar alguma sombra pelo caminho. E o sol? Tá de rachar. Ponta Grossa precisava de mais árvores? Precisava. Muito. Principalmente aqui, onde as crianças brincam, precisa bastante. Muito quente, o sol, arde a cabeça com o quê? Arde, né? Arde um pouquinho a cabeça. É bom usar um chapeuzinho, né? Só com o chapeuzinho. Mas não combina muito aqui, né? Como deu para perceber, a arborização urbana deve ser uma preocupação dos planejadores e tomadores de decisão, pois ela pode melhorar significativamente a qualidade de vida da população que vive nas cidades. Obrigada. Espero que essa videoaula seja útil a todos.